Ok. Perfeito. Ótimo, já estamos gravando, portanto. Eu começo apresentando a vocês a tarefa que vocês precisarão desenvolver. Já vou entrar no NEAD aqui. Não esqueçam das datas, portanto, sempre ficar atentos. Então, você entrou na aba de linguagem. Estamos, olha, sempre importante, vejam a semana, a data. Nós estamos na semana hoje, estamos na semana 5, 14 a 19 de junho. E a tarefa de vocês está aqui, atividade 4. Essa tarefa vale 15 pontos da nota de vocês, né? Fiquem atentos, porque vocês têm que fazer duas coisas. Primeiramente, ler um texto, está aí embaixo, um texto que é um texto fonte, tá? E também, acompanhado ao texto fonte, tem também um texto esclarecedor sobre o que é uma redação dissertativa argumentativa. Tá? Então, pense essa questão aí. Então, vocês vão escrever uma redação, tá? Redação, na verdade, é uma redação dissertativa, argumentativa, a gente tem que diferenciar já um pouquinho essa questão. A gente está usando o critério do próprio Enem. Vocês sabem que o Enem tem alguns critérios que são taxativos. Então, por exemplo, texto com menos de 8 linhas no Enem já é automaticamente classificado, redação, né? Então, se você escrever numa redação do Enem 7 linhas, você já está fora do páreo, porque aquele texto, que a redação já não vai ser corrigida. Então, você tem que escrever um mínimo de 8 linhas, máximo de 30. Também fiquem atentos para o limite máximo. Tá? Não esqueçam que a redação sempre se organiza em parágrafo. Aí eu vou talvez mostrar a vocês aqui algumas questões do parágrafo. Tá? Esse título, geralmente os concursos deixam livre, outros já fazem uma marra, pede que você dê um título. Você pode dar um título ao seu texto, que você queira, dependendo da sua visão, dê um título. Geralmente o título, ele não é o resumo da ideia. Geralmente o título é alguma coisa que pode direcionar para a ideia ou não, mas geralmente é alguma coisa que desperta a atenção, cria um certo impacto. Então, o título de uma redação, um título de um trabalho, de um livro, tá? Às vezes é alguma coisa que chama, que desperta. Você pode dar essa característica ao seu texto. Qualquer dúvida, leia o texto 2, tá? Que é o texto que vai tratar especificamente sobre a estrutura de um texto argumentativo dissertativo, tá bem? Então, é isso que vocês devem fazer. Escreva esse texto, prepare um arquivo, de preferência você digite, mas se você fazer manualmente fotográfico, coloque seu arquivo em PDF lá na tarefa, que já está no NEAD, e aí você espera que eu vou dar um feedback. Eu vou corrigir a redação no mesmo molde que eu estou corrigindo, que eu corrigi o texto, o trabalho de vocês lá do conto da Clarice Lispector. C1, C2, C3, C4, C5. Tá bom? Se tiver dúvida quanto a isso, você volta lá na aula anterior, tá? Aqui você tem aqui, ó, os princípios, da escrita aqui, ó, estão aqui, ó, os 5 princípios, que é C1, clareza, C2, correção, C3, coerência, C4, coesão, C5, concisão. Bom, se tiver dúvida, você volta isso aí para a gente analisar. Tá bom? Então, essa é a tarefa do NEAD. Se alguém não entendeu, pode perguntar agora, tá? Alguma dúvida ficou?
Podem abrir o microfone ou dar um ok no chat aqui, para a gente só ter aquela garantia de que vocês estão craques. Perfeito. Cadê o ok de vocês, meninos? Cadê o ok de vocês? Ok, Débora, perfeitamente. Ok, tá? E aí, por gentileza, socializem com os colegas essa ideia para que, de fato, eles também façam tarefinha. Então, vocês vão ter... eu prorroguei até o dia 27, tá? Então, vocês vão ter praticamente mais uma semana, encerra-se domingo. Domingo às 23 horas. Então, vocês têm mais uma semaninha. Pra quem já fez o texto, beleza. Mas o foco agora é vocês sentarem todo o gás de vocês para essa prova do PAS, que vai ser domingo. Bom, então eu queria agora conversar com vocês sobre a redação. A redação especificamente, tá bom? Para que vocês se saiam bem. Primeiramente, muita tranquilidade. Vocês têm 2 dias pela frente, em que vocês têm que dormir bem, têm que se organizar, nada de fazer coisas atropeladas, distribuam bem o tempo de vocês, não fiquem muito tempo só no computador, ou só jogando, ou só de cabeça para o ar, ou só na televisão, ou só estudando. Façam uma dosagem. Estudou 1, 2 horas, para meia hora, para 1 hora, descansa, vai para uma rede. Aqui tem uma rede, até aqui, ó, tem uma rede ali, ó, você vai para sua rede, para sua janela, toma um pouco de sol, tá? É importante você trabalhar o corpo para isso, tá? A escrita tem muito a ver com o seu estado de espírito. Você, quando escreve, você precisa estar muito sintonizado e estar com o corpo bem preparado, porque aí a coisa vai fluir. Então, a primeira questão que eu quero que vocês entendam. Tentem ir para a prova o mais tranquilos possível. Tá bom? Segunda questão importante. A prova do PAS, geralmente ela é uma incógnita, tá? Porque eles podem trabalhar com gêneros textuais possíveis. Então, eu já acompanhei prova do PAS que pediram uma carta, que pediram uma narrativa, que pediram uma crônica, que pediram uma redação dissertativa, que pediram uma descrição. Então, ela não é fechada. Ela é uma prova que pode vir qualquer gênero textual. Então, fiquem atentos. No Enem, não. O Enem já é fechado com uma redação dissertativa, porque o Enem trabalha com a seguinte lógica. Levanta um problema, desenvolve alguns argumentos sobre aquele problema e propõe-se uma solução para esse problema. Então, o Enem é essa a questão. Geralmente é uma discussão de massa, uma coisa que vai ter um impacto, mas a lógica do Enem é sempre levar o aluno a uma conclusão de resolução de problema. O PAS não. O PAS pode trabalhar com essa lógica, e aí fiquem atentos aos comandos que vêm lá na provinha de vocês, ou pode fazer um trabalho diferenciado. Tá bom? Ok. Uma coisa importante é o ato da escrita. Quando você pegar a prova, a primeira coisa que você faz, antes de tentar responder já avidamente, dá aquele passeio de uns 5 minutos pela prova toda, olha direitinho, tá? A prova toda. E vai lá na redação e já vê lá qual é o tema. Qual o tema lá? Porque vão te cobrar. Se quiser, fica um tempinho lá, namorando os textos que vão vir como texto de apoio, para você dar uma olhadinha naquele texto, ler alguma coisinha, tá? Aí volta. E você já deve ter aprendido que na prova, você deve, geralmente, começar por aquele que você tem mais uma segurança, domínio. Então, começa sempre as questões mais fáceis. Se você, de repente, for na sequência das provas, 1, 2, 3, 4, 5 questões, e você acha que a 1 está muito difícil, não está
tá? Então, você vai saindo, vai deixando a 1 de lado, mas sinalizando que você não respondeu a 1, tá? E vai em frente. Fique atento quanto ao chute, porque você sabe que a UNB trabalha com a ideia do scores de o errado a penalizar o certo. Então, não chutem de qualquer jeito, se chutar só com um grau de segurança, porque senão vocês vão ser traídos, tá bom? Agora, especificamente na redação. Ok, já sei qual é o tema, já sei qual é quais são os textos de apoio, tá? O que eu tenho que fazer? Primeiramente, entenda que o texto de apoio, a redação, ela pode vir em 3 linhas. Ela pode pedir para você trabalhar com um fato. Com um fato. Ela pode colocar uma situação, uma questão, uma história, igual lá no conto Felicidade Clandestina, aquela menina que queria um livro, estava com algo que era da outra. Então, ali foi uma história. Então, foi um fato. Aquele fato, geralmente, ele vai desencadear você para uma história. Tá? Uma história, uma narrativa. Então, toda narrativa ela é factual. Ou seja, ela é feita com base em fatos. Esses fatos, portanto, eles vão gerar uma sucessão de ações. Então, você vai ter uma série de ações, e as ações vão te levar para um texto narrativo, tá? Um texto narrativo. Também ele pode pedir no texto que você trabalhe com o seu olhar. Você trabalhe, por exemplo, a sua percepção. Você trabalhe, por exemplo, com um objeto, em que você tente reproduzir pela escrita um objeto, como se você fosse uma câmera fotográfica em que você vai captar aquele objeto e vai colocar aquela sua impressão naquele objeto por meio de palavras no texto. Bem, essa modalidade de texto, que a gente chama de modalidade, tá? Ela vai exigir de você algumas estratégias, como, por exemplo, como é que você percebe o texto, quais são as palavras que você deve usar na sua percepção, e aí você vai trabalhar com a estratégia da descrição. O que é a descrição? É você tentar desenhar com palavras o objeto que está na sua frente. Então, percebam, eu tenho um fato que me leva a um texto narrativo. Eu tenho um objeto que me leva a um texto descritivo. Perceberam? Mas também isso pode vir com a terceira possibilidade, que é uma ideia. E aí você precisa exatamente, na ideia, você precisa ter argumentação para fazer a sua defesa da ideia, a favor ou contra. Tá? E aí você precisa exatamente, no texto, ao trabalhar a ideia, você precisa se fundamentar. E essa fundamentação se dá quando você tem argumento. E esses argumentos se constroem com base nos discursos. Tá? Então, você precisa, portanto, ficar atento, tá, aos argumentos. Geralmente, os argumentos precisam ser comprováveis. Não use argumentos do achismo. Eu acho que é assim, uma expressão que nem está, essa expressão nem deve aparecer na sua redação. Não coloquem o acho em redação, não existe, tá bom? Não pense que o argumento vem na sua experiência, no seu olhar só. Então, geralmente, o argumento, ele vem com base em um fato, tá? Que o fato ele é comprovado, ele vem com base em dados, em estatísticas, tá? Vem com base em conceitos, às vezes você usa um conceito de alguém, então você precisa trazer esses argumentos com fundamentação, tá? Evitar colocar aquelas coisas que você acha que está certo, que na verdade é ok. Primeira coisa. E agora, tratando especificamente desse texto da ideia, você vai ter que gerar um texto. Então, o texto que trabalha com a ideia é o texto dissertativo argumentativo.
Então, não esqueça, são 3 situações. Se pedir a você um fato, você corre para o texto narrativo. Pedir a você uma descrição, você corre para o texto descritivo. Se pedir a você para desenvolver um raciocínio, defender uma ideia, você corre para o texto dissertativo argumentativo. Primeira linha. Em qualquer circunstância, você não pensa no vazio, como está escrito aqui na tela. Não se pensa em vácuo. Em vácuo é no vazio. Não se pensa. Você precisa aprender que se pensa a partir de alguma motivação. Então, comece a pensar. Qual é o assunto? Ao fazer a sua prova, você vai, de repente, tendo algumas pistas, algumas dicas que, de repente, vão te levar àquele assunto. E, às vezes, numa questão de matemática, vem um insight, vem uma ideia que tem a ver com o tema. E, às vezes, numa questão de humanidade, você vai encontrar argumentos para a sua redação. Outra coisa, você vai usar a palavra. Então, você tem que aprender a escrever. Você já sabe, já está no 3º ano já. Então, você precisa trabalhar bem as palavras. Entendendo que as palavras, elas têm uma estrutura, tá? Que essa estrutura, elas estão ligadas a um sistema. Então, evitem, por exemplo, judiar das palavras, colocar palavras que não existem, não harmonizar as palavras, evitem, tome cuidado nas conjunções, cuidado nas concordâncias, cuidado na utilização da pontuação, cuidado com a palavra, tá? E, acima de tudo, se preocupe antes com a ideia, porque o que você vai desenvolver é uma ideia. Tá? Então, essa é a primeira noção. Você, por exemplo, você recebeu o tema. Se você está com dificuldade de fazer um esquema, aí eu vou te dar aqui 3 possibilidades de você já montar um roteirinho do seu texto. Tá? Então, você recebeu o assunto. Primeiramente, faça uma pergunta a esse assunto. Tá? Vamos imaginar que o tema seja o assunto, tá? Ele seja sobre a vulnerabilidade humana. Vamos imaginar que ele queira que você desenvolva um raciocínio sobre a nossa questão vulnerável. Que nós somos tão vulneráveis, pode ver que um vírus chegou, uma coisa minúscula, microscópica, tá invisível, tá nos desafiando. Sem contar as coisas que a gente às vezes sofre. A gente pensa que está forte num lado e está fraco. Tá? Primeira pergunta. Pergunta esse tema. O que é ser vulnerável? O que é ser vulnerável? É uma pergunta. Depois responda a você. Ser vulnerável é estar exposto a algumas situações. É uma resposta que você está dando. Aí você pode justificar. Poxa, está aí o vírus mostrando que a gente não passa de alguma coisa tão frágil. Perceberam? Então, você pode pensar assim. Então, você pergunta, tenta responder você mesmo e tenta achar um argumento para você desenvolver isso aí. Tá bom? Então, essa é a primeira ideia. Mas também pense o contrário. Pense também o contrário, porque você vai trabalhar com um conceito da dialética. Você tem que pensar que há um lado e há outro lado. Então, é muito complicado quando a gente pensa só de um lado. Você precisa ter o contraponto. Tá? Então, você pensa do outro lado. Por exemplo, interrogar o tema. Você pode dizer, não, o ser humano não é vulnerável. Não é vulnerável, não, de forma alguma. Você pode pensar diferente. E dar a sua opinião. Não, eu acho que o ser humano, ele é autossustentável. E ele é bom. Tá? Aí você pode justificar. Tá aí a ciência vai provar que a gente é bom no que faz. Que a gente foi desafiado, mas a gente vai achar uma saída. Então, você está vendo? Você pode pensar de um lado
pensar de outro. Ou que você está exposto, ou que essa exposição não é exposição. É uma forma de você se mostrar mais forte. Essas são possibilidades. Tá bem? Então, sempre joguem para um lado e para o outro. Sempre pensem, igual naquele filme, Advogado do Diabo. Sempre tente achar coisas ruins, mesmo sendo coisas boas. E tentando achar coisas boas, mesmo sendo coisas ruins. Essa é a lógica do modo de pensar. Tá bom? Vou passar por enquanto. Ok. Então, você já fez o seu roteirozinho. Como é que você vai estruturar o seu texto? Você tem que pensar assim. Bom, eu tenho 30 linhas para desenvolver o meu raciocínio. Aí, lembrem, vai entrar aqui o C da concisão. Você tem 30 linhas para dizer um monte de coisa. Só que você vai ter que priorizar. Então, primeira ideia, ao fazer o seu roteiro de trabalho, pense que o seu roteiro vai ter que ter uma sequência, um sequenciamento lógico. E ele vai ter que ter um início, um meio e um fim. Então, você não pode ficar só no início. Você tem que uma hora ir para o meio do assunto. E não pode ficar só no meio. Você tem que concluir. Essas 3 ações vão constituir as 3 partes do texto, que é a sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão. A boa redação precisa ter esses 3 elementos. Tá? Esses elementos. Não fujam disso. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Ó, peguei um pequeno texto aqui, só para a gente trabalhar com vocês aqui. Tá? Eu queria pedir se a Isabela ou a Vitória pudesse ler esse texto para nós. Pode ser você, Isabela? Pode sim. Por favor, lê esse texto para nós. Bezerro sem mãe, Raquel de Queiroz. Foi numa fazenda de gado, no tempo do ano em que as vacas dão cria. Cada vaca toda satisfeita com seu bezerro. Mas 2 deles andavam tristes de dar pena. Uma vaca que tinha perdido seu bezerro e um bezerro que ficou sem a mãe. A vaquinha até parecia estar chorando, com os peitos cheios de leite, sem filho para mamar. E o bezerro sem mãe gemia, morrendo de fome abandonado. Não adiantava juntar os 2, porque a vaca não aceitava. Ela sentia pelo cheiro que o bezerrinho órfão não era o filho dela e o empurrava para longe. Aí, o vaqueiro se lembrou do couro do bezerro morto, que estava secando ao sol. Enrolou naquele couro o bezerrinho sem mãe e levou o bichinho disfarçado para junto da vaca sem filho. Ora, foi uma beleza. A vaca deu uma lambida no couro, sentiu o cheiro do filho e deixou que o outro mamasse à vontade. E por 3 dias foi aquela mascarada. Mas no 4º dia, a vaca, de repente, meteu o focinho no couro e puxou fora o disfarce. Lambeu o bezerrinho direto, como se dissesse: agora você já é adotado. E ficaram os 2 no maior amor, como filho e mãe de verdade. Vocês perceberam? É um pequeno texto da Raquel de Queiroz. Muito obrigado, viu, Isabela? É um pequeno texto da Raquel de Queiroz, que é uma historinha. Mas você viu que ela tem um início, meio e um fim? Você percebeu que ela criou uma sequência? Ó, observe que a primeira coisa que ela fez foi apresentar. No início, apresentou os 2, tá? Que é, entendeu? Que era uma vaca com seu bezerrinho, tá? Mas que andava triste. Depois, ela entrou ela quebrou a situação. A historinha podia ter uma sequência, uma vaca satisfeita, só que, de repente, a vaca perdeu o bezerro. Tá? Mas também havia um bezerro que também tinha perdido a mãe. Observe que ela quebrou um pouquinho a sequência, aí criou aquela tensão. Logo depois, ela criou um enredo. Nesse enredo aí, ela desenvolveu, olha, esse é o meio. Então, toda essa parte que ela vai rejeitando o bezerrinho, que ela não aceita, que o vaqueiro entra para disfarçar, toda essa parte aí é o desenvolvimento do texto, é o meio de campo, é a maior parte do texto.
Tá? Veja que lá no final, no desenvolvimento, ela já vai para um clímax, ou seja, ela vai para um momento tenso. É quando ele arrisca assim, eu vou colocar um bezerrinho envolto num couro, que não é o dele. E aí poderia acontecer de tudo. Ela poderia tirar aquele couro e matar o bezerro, tá? E qual foi a surpresa dele? Que, na verdade, aquele disfarce funcionou. Porque ela sentiu o cheiro do bezerro, do filho, e, de fato, descobriu que lá debaixo do couro tinha um outro filho. E aí, como diz aí, ficaram os dois no maior amor, como filho e mãe de verdades. Perceberam que o texto tem uma sequência? Então, a primeira ideia é essa, você precisa construir. Você tem pouco tempo, é lógico, você já precisa com essa ideia. Como é que eu vou começar, desenvolver e terminar o meu texto? Ok? Vamos lá. Na introdução, a primeira coisa que você tem que fazer, na primeira parte do seu texto, você tem que apresentar uma tese, se for realmente um texto de trabalhar com a ideia. Então, nesse momento que você apresentar uma tese, que é o seu ponto de vista, tá? Você já pode também já fazer uma abordagem da tese. Vamos pegar o tema da vulnerabilidade. Qual seria uma tese possível? Eu poderia dizer o seguinte, eu vou falar que o homem é um ser vulnerável. Pronto. Que a vulnerabilidade é inerente à condição humana. Então, essa é a minha tese. Tá? Só que aí eu posso pegar e criar uma situação, um cenário, para eu inserir essa ideia de que a vulnerabilidade está para o homem, porque o homem, de por si só, na sua natureza, ele é vulnerável. Primeira ideia. Olha aqui, ó. Aí eu fiz um parágrafo, para você entender como é que desenvolve aqui. Pense que você vai organizar o seu texto em forma de parágrafo. Então, a introdução não pode ser uma frase só, tem que ser um parágrafo. Nessa introdução de parágrafo, o que a gente orienta? Que você desenvolva pelo menos 2, 3 frases em cada parágrafo. Pessoal, o que é uma frase mesmo? Frase é toda a estrutura que tem um sentido completo. Então, geralmente a frase, você usa a frase quando você termina uma ideia. Termina uma ideia. Então, essa questão. Então, usem 2, 3 frases. Por exemplo, eu fiz aqui um parágrafo, tá? Para dar a você essa ideia. Ó, a leitura auxilia o desenvolvimento da escrita. Essa é a minha tese. Eu vou dizer, eu vou provar que a leitura, desenvolve, ajuda a escrever. Ou seja, quem lê bem, escreve bem. Essa é a minha tese. Vou mostrar que o aluno que é um bom leitor, ele também é um bom escritor. Aí, então, a minha tese está aí, ó. A leitura auxilia o desenvolvimento da escrita, a minha tese, pois, lendo, o indivíduo tem contato com modelos de textos bem redigidos, os quais farão parte de seu repertório de leitura e escrita. Ponto. A frase acabou aí. Então, veja que eu comecei uma ideia e vim até a escrita para eu fechar a minha frase. Tá? Então, uma frase. Continua. Permite também contato com outros pontos de vista, por exemplo, intelectuais diversos, é um argumento, tá? Já estou usando isso como um argumento, para ampliação de sua visão em relação a assuntos variados. Ponto. Aí acabou uma outra frase. Terceira frase. Como a produção textual se baseia na exposição de ideias utilizando palavras, outro argumento. Ou seja, as palavras aqui dão da expressão às ideias, certamente aquele que lê desenvolve uma habilidade de escrita, que é uma conclusão, com riquezas linguísticas extraídas dos textos lidos. Ou seja, quem realmente lê consegue extrair as riquezas do texto lido. Então, você percebeu que nesse parágrafo, vou marcar aqui, ó,
Nesse parágrafo, eu já entrei com 3 coisas fundamentais. Quais são elas? Primeiramente, eu entrei com a tese, que é a introdução do meu parágrafo. Eu entrei com os argumentos, que são o desenvolvimento do meu parágrafo. E entrei com uma conclusão, que é o fecho do meu parágrafo. Ou seja, em tese, o que você tem que entender? Um parágrafo tem também que ter início, meio e fim. Em todo parágrafo, eu tenho que ter um tópico frasal, um desenvolvimento e uma conclusão. Na verdade, um parágrafo é uma mini redação. Por isso que, se você trabalhar bem o parágrafo, você vai se dar bem no seu texto lá na redação. Perceberam, ok? Então, essa é a maneira, como uma sugestão, como você pode iniciar o seu texto. Depois, eu vou alterar aqui um pouquinho para a gente já desenvolver mais à frente aqui. Depois vem o desenvolvimento. O que é isso? Esse é o corpo da ideia. Você viu que lá naquele parágrafo eu usei 3 argumentos. Ou seja, eu baseei o meu desenvolvimento em 3 argumentos. Então, primeira coisa interessante, no desenvolvimento, você precisa dar sequência à sua tese, tá? Com consistência, com autonomia e com criticidade. Você pode, por exemplo, acrescentar algumas ideias que você tem, você pode relatar uma situação, você pode fazer um julgamento sem entrar no texto, eu acho, eu penso, eu quero, eu decido, nessa ideia, é você colocar ali opiniões diluídas no seu texto. E aí você vai, por exemplo, usar aí uns 3 parágrafos, mais ou menos, tá? Porque você vai ter que ter argumentos para desenvolver. Se a nossa ideia for lá sobre a vulnerabilidade humana, o que você pode mostrar aqui? Você pode, por exemplo, num parágrafo, falar sobre a condição humana de ser um todo inacabado, por exemplo. Você pode mostrar que nós, como seres humanos, nós somos um todo perfeito, mas que a gente não está pronto, porque as coisas da vida nos mostram que a gente está em processo de formação e aperfeiçoamento constantemente. Você pode, por exemplo, mostrar que mesmo essas vulnerabilidades, elas nos desafiam a sermos melhores, a buscarmos saídas. E que nós somos seres inteligentes, que nós conseguiremos, tá, achar saída para o que nos afronta. E, por vir, você pode estar como dado, mostrar alguma situação, citar um filme de uma pessoa que superou, de superação. Você pode dar um exemplo da Olimpíada que está chegando aí, de superação. Você pode dar um exemplo da ciência, que está aí em pouco tempo. Quer dizer, geralmente uma vacina, ela precisaria de 5 anos de maturação para ter uma eficácia comprovada. 5, 10 anos. Então, a gente tem uma vacina, em 1 ano de pesquisa, você já tem uma vacinas, tá? Com alto índice de acerto. Ou seja, então a ciência está aí como... Então, percebeu que a gente tem esses elementos. Aí você vai desenvolver o argumento, você vai tentar sempre entender que o seu argumento é para convencer, influenciar. Aqui eu vou passando rapidinho, mas eu vou colocar essa aula lá no NEAC, para você depois se ver com calma, entendeu? Por exemplo, quais são os fundamentos do argumento? São os fatos, são as opiniões, são os indícios, são as inferências. Só tome cuidado para você não cair em algumas armadilhas, tá? Então, por exemplo, não vou passar por aqui, tá? Que a gente chama de processos falhos. Então, preste atenção para você não fazer constar no seu texto preconceito, dogmas, tá? Falácias, contradições, inadequações, dilemas. São processos falhos
porque de repente aparece no seu texto, você tem que tomar bastante cuidado. Eu vou colocar essa aula para você depois ler com calma, para você ir se baseando nisso. O que é uma inadequação, o que é um dilema, tá? E, por fim, vamos chegar lá na conclusão. Tudo que faz parte do desenvolvimento. A conclusão, geralmente, na UNB, você tem duas formas de concluir um texto. Ou você retoma tudo que você diz e faz uma síntese, é o que nós chamamos de conclusão recuo, ou você sinaliza a possibilidade para aquelas questões irem para outros contextos. É o que nós chamamos de conclusão avanço. Então, por exemplo, no Enem sempre pede uma solução. Então, sempre no Enem é uma conclusão avanço. O PAS, você pode lidar com essa questão. Ou seja, mas preste atenção. Primeiro, expressa a opinião ou solução que você tem ao final. Veja se você não está se contradizendo com o que você falou antes. Preste atenção para você, se você realmente concluiu. Releia. Por isso, essa fase da conclusão é fundamental, que você releia o texto todo. Com calma. Deixa um tempinho para isso. Tá? E não use expressões dos outros. Use as suas próprias expressões. Tá? Então, aqui, para a gente só finalizar. Essa conclusão síntese tem por finalidade resumir todo o texto. Isso é um parágrafo conclusivo. Então, você pode fazer um parágrafo para a introdução, 3 parágrafos para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Se você trabalhar com o conceito do SEBRASP, do CESP, da própria UNB, eles sempre dizem um parágrafo deve ter entre 6 e 8 linhas. Se você trabalhar esse tamanho de parágrafo, você já vai fechar, cravar as 30 linhas sem qualquer dilema. Tá? Então, essa é a ideia. Tá bem? Eu vou parar aqui para que a gente possa conversar um pouquinho, caso tenha ficado alguma dúvida com vocês aí, até porque também já está chegando o limite do nosso tempo. Tá? Então, agora eu quero ver se vocês têm alguma dúvida para eu dar mais algum direcionamento para vocês. Quem quer falar? Oi, professor. Boa tarde. Boa tarde. É que eu tenho muita dificuldade de começar os textos. Eu não sei como começar, não sei como começar a falar. Perfeito. Deixa eu pegar bem aqui, eu estou querendo. Quem falou foi a Amanda que falou? Raíssa. Raíssa. Só um pouquinho. Deixa eu parar aqui de compartilhar com vocês, porque aí eu consigo dar a resposta para vocês sem qualquer problema. Raíssa. Tá. Então, primeira coisa que eu fiz, que eu sugiro a você, Raíssa, isso também serve como sugestão para os outros, entendeu? Faça um roteiro. Faça um roteiro. Quando você ler o tema da redação, você já faz um roteirinho. O que eu quero falar? Ele quer que eu desenvolva uma ideia sobre tal assunto, de tal tema. Então, faça um roteiro. Então, primeiramente, eu vou colocar a minha tese. Primeira coisa, o que eu vou defender? Qual é a minha tese? Tese é aquilo que você defende. Tese é aquilo que você apresenta. Tá? Então, vamos imaginar que o tema seja sobre a mulher. A mulher. Tá? Estou colocando tema assim meio aleatório para você. Tá? Então, primeira ideia, eu disse assim, o que eu posso falar sobre a mulher? Primeira ideia, você tem que pensar. Então, se você achar essa ideia primeiro, aí você constrói a sua linha de raciocínio. Então, para quem não tem esse hábito de começar a escrever, faz um esquema. É a melhor maneira de começar a escrever. Tem gente que, se fizer esquema, se perde todo. Tem que começar a escrever logo direto. Isso é técnica.
Tem gente que escreve assim e se dá muito bem. Então, a minha sugestão é essa. Pense o tema e faça um roteiro. No roteiro tem que ter uma tese. Geralmente você vai usar argumento 1, alguma coisa que justifique aquela tese. Argumento 2, pode ser um argumento que seja contrário ao que você disse no 1. E o argumento 3 pode ser uma espécie de dado que você traz para o argumento 1. Essa é a minha sugestão para você. Tá? Agora, não vá com essa pressão. Não, eu não sei se começar. Tá? E outra coisa, fez o rascunho, você pode, no rascunho também, depois mudar. Ah, essa parte aqui da 10ª linha podia ser o início. Então, rascunho é para você começar realmente depois reorganizar o seu texto. Tá? Vai como sugestão. Mas existe outra maneira de você depois se desinibir para escrever melhorzinho os seus textos. Quem mais? Eu sei que nem todos aqui vão fazer a prova, eu já estou sabendo disso aqui, mas mesmo assim, fica essa aula como uma aula para você aplicar em qualquer texto que você precise desenvolver a partir de agora. Tá bom? Tá segura, Amanda? Cadê a Amanda? Eu vou interromper a gravação.